caneta. Você não está no celular também, você também pode usar um aplicativo aí. Tem aplicativo, não tem? Que dá para escrever? O celular tem tudo no celular. Se não, na maneira tradicional mesmo, use. Só que se você fazer o rascunho, chega em casa, passa limpo, por favor, tá? Senão vai pro lixo. Vai pro lixo. Então, eu recomendo, se for um caderno, você passa o rascunho a limpo e passa no meu caderno, copiado para isso. Tá? Leia o texto pelo menos 10 vezes. Quantas vezes? 10. No mínimo, tá? No mínimo. Se for 20, melhor ainda. Leia o texto pelo menos 10 vezes. Procure ler e devagar, não precisa pressa para ler. Quando eu falo ler o texto, não é aqui, é em casa. Em casa. Leia, faça anotações e leia em voz alta, para você ouvir a dicção das palavras, a pronúncia correta das palavras, para não falar que Jesus é o nosso advogado. Jesus não é advogado, ele é advogado. Não é irmão Cláudio, né? Cláudio, eu chamo Cláudio, não é Cláudio, é Cláudio mesmo com L. Então a dicção das palavras é importante para isso. Em casa você vai falar em voz alta para você ouvir você mesmo. Postura diante do espelho. Pregue diante do espelho. Você vai corrigir a postura. Bem, irmão Evangelho, já tentou pregar diante do espelho? Tem que pregar diante do espelho. Você vai se corrigindo. Irmão, a gente precisa ser certinho na presença de Deus. Certinho, certinho. Então, o espelho corrige, não é? Assim como a palavra de Deus corrige a nossa alma, o espelho corrige o nosso corpo. Quanto mais você lê o texto bíblico, mais vai entender o texto. Por isso que eu falei do Bíblia 10 vezes. Quanto mais você lê o texto, mais vai se entender o texto. Quanto mais você lê o texto, mais vai se aprofundar no texto. Quanto mais você lê o texto, mais você vai receber revelações do texto. Agora, tem um segredo. Qual o segredo para vocês aí? Tudo em oração. Não adianta ler a Bíblia sem oração. Leia a Bíblia com oração. Lendo e orando, orando e lendo, lendo, orando e lendo. Algumas pessoas acham melhor ler a Bíblia, estudar, orar até na madrugada. Se lê estudar na madrugada. Porque às vezes o sono vai embora, não vai? É para a gente orar, é para a gente estudar a palavra. O sono vai embora, não vai para casa. Não vai para casa. Tem gente que acha já de manhã, pela manhã. Tem gente que acha melhor à tarde. E assim por diante. Faça a sua hora de comunhão com Deus. Oração e leitura da Bíblia. Bem, então vamos lá aqui, Eclesiastes capítulo 12, versículo 9 e 14. O texto aqui que nós lemos, falei com o oficial de Eclesiastes, fala do pregador, o orador, como era chamado na época, e o profeta, que era chamado também de atalaia. O profeta também nos tempos bíblicos era chamado de atalaia. E eles falavam em nome do Senhor. Então, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 10 diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis. Desse primeiro pensamento. Então, existe a melhor maneira de pregar é você encontrar palavras agradáveis. As verdades do Evangelho já são duras. Imagina você usar palavras duras também. Eu fico observando, por exemplo, o Felipe, aqueles irmãos da Praça da Sé, aqueles irmãos que vão na Paulista pregar. Aquilo não é Evangelho, irmão. Aquilo não é Evangelho. Mandar o povo para o inferno, aquilo não é Evangelho. Evangelho é boas novas de salvação. O Evangelho você traz uma boa notícia, uma boa nova. Não é mandar ninguém para o inferno. Não é você tem pecado, você é pecador, você está condenado. Não é isso. O Evangelho é trazer a solução para o pecado, para o pecador, o remédio.
O pecado é uma espécie de doutrina espiritual e o pregador vai trazer remédio, vai trazer cura. E isso é pregação do Evangelho. Evangelho literalmente significa boas novas, boas notícias, notícia alvissareira. Então, o primeiro princípio aqui no versículo 10 é que o pregador achou palavras agradáveis, tá? E o escrito é retidão. Aqui fala da retórica, tá? Palavras de verdade. Então, o sermão, tanto falado como o sermão escrito. O sermão falado fala da oratória, o sermão escrito fala da retórica, ou o esboço, a arte de esboçar, tá? Versículo 11: as palavras dos sábios socorrerão como pregos bem fixados pelos mestres nas congregações que não foram dados pelo único pastor. Então, qual a melhor mensagem? A bem fixada. E o que é uma mensagem bem fixada? É uma mensagem simples, 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 que até as crianças possam entender. Se você prega, uma criança de 5 anos não entende a sua pregação, você está muito mal. Está muito mal. Mas que você prega a palavra bem fixada, quer dizer, uma palavra clara, direta, objetiva, simples, e uma criança entende, aí você atingiu o alvo. Então, a pregação tem que ser fixada. Existe vários tipos de madeira, né? Tem a peroba. Se você pegar o prego e pregar na peroba, o prego não sai, depois não sai, nem que arranca a cabeça, não sai, porque está bem fixado. Quem prega precisa fixar bem a mensagem. E outra coisa, fixar, porque antes da mensagem vir para cá, ó, o coração vai para cá, tem que passar para cá primeiro. A mensagem tem que passar pela mente primeiro, para depois para o coração. Mente, entender a mensagem, entender a pregação, entender a palavra. Coração, sentir. Então, antes de sentir, é preciso entender. O problema é que a gente mistura tantas coisas que para entender, olha, então não misture as coisas. Pregue de uma maneira simples, mais simples possível e clara. E outra coisa, não se preocupe em falar difícil, tá? Nosso povo aqui é assim. Nosso povo é assim. Nós estamos na periferia de São Paulo. Agora, quando chegar num ambiente acadêmico, vamos conversar com os acadêmicos. Aí você pode usar termos técnicos. Termos técnicos. Mas nós estamos, igual Pedro no meio do povão, vamos usar termos simples, populares. Versículo 12. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e vamos estudar em fato na carne. 13. E tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus, guardar seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. 14. Porque Deus há de trazer juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então, a ideia da mensagem é transmitir a palavra de Deus, porque um dia vai ter juízo, mas quem ouvir a palavra, quem crê que batizado será salvo, porque será condenado. Essa é a missão do pregador, pregar a palavra, e o convencimento é pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver? Então, a tradução, pregar é falar em nome de Deus. Os profetas falavam em nome de Deus. A primeira palavra do profeta era assim, irmão Ivanildo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então, o que é pregar? É falar em nome de Deus. Agora, se eu falo em nome de mim mesmo, é uma grande responsabilidade, não é? Se eu falo em nome do pastor, não é grande responsabilidade, do pastor presidente? Se eu falo em nome do presidente da República? Agora, se eu falo em nome de Deus? Não, é uma grande responsabilidade. Então, pregar é falar em nome de Deus. Segunda definição: pregar é anunciar as boas novas de salvação. Boas novas de salvação. Por isso que é importante a gente ter ideia que pregar é transmitir as boas novas. Evite doutrinar a igreja, principalmente todo domingo. E em hipótese alguma não foi pregação. Quando a pregação ficou para anunciar o Evangelho, não doutrinar. Doutrinar, nós temos um dia que é sexta-feira.
Amém? Amém? Amém. Principalmente uso e costume. A pessoa aceita Jesus, é um convertido, irmão. Quem convence é o Espírito Santo. Maneira de falar é o Espírito Santo. Maneira de se vestir é o Espírito Santo. Maneira de pensar é o Espírito Santo. Maneira de se comportar é o Espírito Santo. Eu não posso fazer o papel do Espírito Santo. Eu não posso atropelar o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar. E quando ele trabalha da melhor maneira possível. Que ele é Deus. Ele é Deus. Próxima imagem, por favor. Homilia. Homilia significa falar em tom familiar. Temos usado nos primeiros séculos. Atenção, na igreja primitiva não tinham pregações como hoje. A igreja primitiva, por exemplo, Felipe, estava no embrião ainda, estava nascendo, ressurgindo, sendo formada ainda. Então todo o corpo eclesiástico não tinha sido formado ainda, inclusive as pregações. Então eles falavam em tom familiar, se reuniam nas casas, porque não podia se reunir nos templos, tá? O templo era judaico. E nasceu o cristianismo a partir do dia de Pentecostes, a inauguração da igreja. Então eles não podiam cultuar no templo. Então eles iam para as casas, nos lares. Então eles falavam em tom familiar. E esse falar em tom familiar era chamado de homilia. Que literalmente significa falar em tom familiar. E ele se reunia para duas coisas: para instrução, instruir uns os outros, e para testemunho. Agora, testemunho naquela época não é como hoje, não vou contar uma vez, não. Deus fez isso, fez aquilo. Não, o testemunho deles era a ressurreição de Cristo. Cristo, ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então era chamado de homilia, que originou outra palavra. Vamos lá? Homilética. Homilética é a arte de pregar sermões religiosos. Então homilética vem de homilia. Homilia era a pregação em tom de conversação na igreja primitiva. Inclusive eles falavam em tom de conversação devido à perseguição romana. Então eles não podiam: Jesus salva, Jesus pode, Jesus liberta. Era tom familiar, até porque era nos lares, nas casas. E às vezes o vizinho entregava, como nos países de perseguição, né? A missão Portas Abertas mostra os países de perseguição. Primeiro, todo mundo está no topo da lista de perseguição é a Coreia do Norte. Pior país para ser cristão é a Coreia do Norte. É o país que mais prende e mata cristão. Então, homilética é a arte de pregar sermões religiosos. Tanto a homilética é tanto uma arte como uma ciência também. E como a arte, como a ciência, tem suas regras, né? E as regras da homilética, ela não vem sufocar a espiritualidade. Não. 1000 vezes não. A homilética, ela vem auxiliar a espiritualidade. Vem trazer ordem, decência. No final eu vou falar. Afinal de contas, todo sermão precisa ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Ordenado. Começo, meio e fim. A introdução, o desenvolvimento e o desfecho final. Vamos lá? Bem, são as 3 ferramentas aqui da homilética: oratória, eloquência e retórica. Então, a homilética é a arte de falar, de pregar sermões religiosos, mas ela tem suas ferramentas. Né? São 3 ferramentas da homilética: a oratória, a eloquência e a retórica. Nós vamos definir um por um essas 3 para quem está escrevendo aí, as 3 ferramentas da homilética. A homilética, ela auxilia na pregação. A homilética, ela educa. Às vezes a pessoa tem uma força muito grande, mas não tem direção. Então as regras da homilética, as ferramentas dessas 3, vai dar direção para o pregador. O pregador vai ser educado, vai ser aplicado e vai ter direção, direcionamento.
Não? Imagina eu subo aqui no povo e começo a falar assim: Jesus é bom, e Jesus salva, e Jesus cura e tal. Quer dizer, eu não dei nenhuma introdução, né? Cadê a introdução? Então é preciso dar uma introdução, depois é preciso desenvolver e depois é preciso fazer o final, o desfecho final. Tudo isso a gente aprende nas regras de dogmática, né? Próximo. Então vamos definir a oratória, né? Oratória é uma forma de discurso cuidadosamente preparado e expresso dignidade, finalidade, satisfazer a mente e inspirar o coração para levar fé e ação. Então, a oratória é você saber falar, mas é falar com elegância, com unção e com elegância. Com elegância e com unção. Com elegância é falar da melhor forma possível. Falar da melhor forma possível não é falar difícil, é falar entendível. Entendível. Por isso que é interessante pregação de criança, né? Já viu a criança pregando? Ela vai direta, ela é simples. Não tem rodeio, não. Às vezes a gente queria agradar a criança, não, mas isso já é mais direto. Para testemunhar, ela vai pregar, é bem direto, né? As perguntas também das crianças, né? Bem direto, a gente viu lá, né? Bem direto as perguntas. E as respostas também, né? As respostas também, bem direto. Então, assim, o orador, a oratória, ela vai trazer elegância no falar. Por exemplo, existe hora que o pregador precisa falar pausadamente. E existe hora que o pregador precisa falar um pouco mais rápido. Presta atenção. Devagar como uma tartaruga. Rápido como a luz. Perceberam? Devagar como uma tartaruga. Rápido como a luz. Então, a oratória é a arte que vai ajudar você a falar elegantemente, de uma maneira coerente. Simples, porém profundo. Entendível, porém bíblico. Elegante, mas espiritual. Sem perder a espiritualidade. Ok? Próximo. Eloquência é a arte de convencer por meio das palavras. É a arte da venda. Do conhecimento que é eloquência. Falar eloquente é saber convencer o outro, convencer a outra. Para isso, para quem trabalha com vendas, tem os cursos, né? Cursos de vendas, né? Em que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Assim, e tal. Você vai convencer. Quando se fala de pregação, você vai convencer que Jesus é o Salvador. Você vai convencer que a pessoa precisa de Deus. Você vai convencer que o Senhor pode fazer alguma coisa na vida da pessoa, seja aqui dentro ou fora. Então, o irmão foi eloquente, o irmão usou argumentos persuasivos, argumentos para convencer. Olha, então, essa ferramenta da homilética ajuda bastante a saber convencer com a palavra, né? A palavra. Retórica. O que é retórica? Na prática pedagógica, o estudo da retórica pode ser um meio eficiente de tornar os sujeitos bem preparados para a compreensão de um texto argumentativo, já que possibilita o conhecimento de recursos que tornam possível a adaptação de recursos objetivos visados para ser anunciado. Resumindo, retórica é a arte de escrever. Na hora que você vai fazer o esboço, você está usando a retórica. Quando você vai falar, oratória. Quando você vai escrever, retórica. Entendeu? Por isso que é importante você ter um caderno de esboço. Caderno de esboço. Todo obreiro precisa ter um caderno de esboço para fazer anotações. No caso das irmãs, né? Das irmãs que prega sobre os personagens bíblicos, né? A mulher fruto de sangue, a mulher samaritana, né? Assim? Maria, Débora, Jael, olha aí, né? Miriam, e assim por diante, a irmã de Moisés, e assim por diante. Então,
você vai ler na Bíblia onde está aquele personagem lá e vai fazer um resumo biográfico da vida daquela pessoa, a origem dela, os pais, o significado do nome. É muito importante o significado de nomes bíblicos, saber o significado dos nomes bíblicos. E também os feitos que essa pessoa fez no decorrer da Bíblia, da história bíblica, e a aplicação para hoje. O que é que nós estamos na Bíblia para hoje? Já os irmãos gostam dos varões, Daniel, homem da oração, Pomba dos leões, Moisés, o homem que passou 40 dias, 40 noites no Monte Sinai, Davi, o homem da adoração, era um salmista, legislador, tocava a harpa, os demônios saíam, venceu Golias e assim por diante. Então, tem gente que se identifica com alguns personagens bíblicos. Se você se identifica com alguns personagens bíblicos, estude sobre o personagem bíblico, leia sobre o personagem bíblico. E daí você vai extrair as lições, o cerco de Jericó, as muralhas, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Jordão, assim, os milagres também que Jesus realizou, como a tempestade, multiplicou pães e peixe, a missionária cristiana ilustrou lá numa pregação sobre o primeiro milagre de Jesus que transformou água em vinho. Foi interessante aquilo lá, Foi buscar que suco é onde? Meu Deus, que milagre veio. E a criança dando glória, a criança voando lá, foi um mar. Então, a gente se identifica com as passagens bíblicas de milagre, passagens de boas ações. Também tem as passagens negativas também, mas uma mensagem negativa para a gente não cair no mesmo caminho também. Nós temos os servos de Deus, os grandes personagens, não somente acertaram, tiveram seus erros também. Então, os acertos dos personagens bíblicos, nós podemos trazer lição para hoje para a gente evitar. Os erros para a gente evitar. Acerto para a gente copiar, para a gente evitar. Os erros para a gente evitar. Por exemplo, Sansão. Tem que evitar os erros de Sansão. Mas ele teve os acertos também. É homem de fé. Qual foi o último feito de Sansão? Uma oração. Que oração poderosa? Oração para derrubar o templo. Olha, irmão. Homem de fé. E Deus ouviu a oração de Sansão. Então ele teve o lado positivo também. Vamos imitar. Mas teve o lado negativo. O lado negativo que foi escrito de Sansão. Mas a gente não vai imitar. Para a gente não cair. As 3 fases do sermão. Como é que veio o sermão? Como é que é fabricado o sermão? Como é que eu recebo o sermão? Primeiro, irmãos, o cristão precisa ter uma vida de oração e de leitura bíblica. Se você tiver uma vida de oração e leitura bíblica diária, você vai receber a inspiração. É a primeira fase do sermão. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, vai você inspirar. E é gostoso ouvir o pregador inspirar. Rapaz, aquele pregador da convenção, meu Deus, se eu deixar, você vem para a meia-noite. Vai me inspirar. E olha, é a terceira mensagem daquele dia. Aquela noite, é a terceira mensagem. Ele pregou de manhã, 1 hora. Ele pregou à tarde, 45 minutos. E ele pregou à noite, você já sabe, quem estava lá já sabe. Então, inspirar. Então, quanto mais você ora, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, vai vir inspiração, Só que a mensagem não está pronta ainda, você recebeu só a inspiração. Você vai entrar na segunda fase do sermão, a transpiração. O que é transpirar? Trabalhar. Você vai trabalhar a mensagem que já recebeu. Você vai pesquisar, como eu falei, os nomes ali no texto. Talvez tenha uma palavra que você não conhece, vai no dicionário. Usa o dicionário. Entendeu? Hoje a internet está. É um oceano, você vai lá, o significado dessa palavra, vai lá. O significado desse nome, o que significa isso aqui, você vai lá. E vai fazer uma anotação. E vai depois esboçar. Esboçou? Agora você vai fazer uma revisão e vai apresentar a Deus coração, tudo com oração. Então a segunda fase é a transpiração. Você recebeu a inspiração e agora você vai transpirar, você vai trabalhar a mensagem de uma maneira coordenada. Eu recomendo, atenção, os irmãos que estão começando agora, que não lê muito texto não, irmãos. Leia 1 versículo no máximo, 2, 3 estourando. Uma que não tem tempo para. Não vai ler o Salmo 119. Gente do céu! 176 versículos aí, vai dar dando barriga.
cabeça não vai dar, não, está complicado. Então, leia um versículo que é o suficiente para você explicar conforme a sua capacidade. 2, 3 no máximo. Ok? Lembre-se que já é feita uma leitura oficial, e na leitura oficial, aí o texto é mais alongado, toda a igreja. Na hora da mensagem, um versículo só é o suficiente. 2, 3 no máximo. Ok? É uma dica, tá? Dica de ouro. 3. Exposição. Quando você ora, quando você estuda a Bíblia e você esboça, você transpira, você trabalha, agora você vai expor a mensagem. É chamado de exposição. Então, não fique com medo, velho, sogro. Saúda a igreja de uma maneira normal. Agora, irmãos, se você falar assim, saúdo a igreja, saúdo é de saudação, não saldo. Saldo é de conta bancária. Ok? Então, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Ou simplesmente a paz do Senhor para todos. Por favor, não cometa esse erro gravíssimo. A paz do Senhor para os irmãos e para os ouvintes, boa noite, salvação. Não faça isso. A salvação é para todos. A paz é para todos. Não tem distinção os ouvintes, para o pecador. A paz é para todos. Agora, se a pessoa não é digna da paz, Jesus falou que a paz volta. Mas a paz é para todos. Então, saúde a todos. A saudação é para todos. Espere a igreja falar amém. Eu sei que é força de ar. É força de ar também. Mas se eu dizer amém, é força de ar. A paz do Senhor. Espere a igreja dizer amém. A igreja que responde amém. Não você. Você está perguntando e respondendo, não tem? Então, saúda, espera a igreja dizer amém. Em seguida, vai no texto bíblico. Toda pregação parte de um texto bíblico. Você já leu o número 10 vezes? Então você vai ler sem correr. Ler bem lido, bem falado, bem pronunciado. Não tenha pressa. A pressa, já dizia alguém, né, que é inimiga da perfeição. Próximo, por favor. Agora vamos aos 6 olhares do pregador. Você recebeu a mensagem, você orou, você jejuou, você já expulsou, tá certinho, e vai expor a mensagem e já saudou, já leu o texto, já deu introdução. Agora vamos para os 6 olhares do pregador. Primeiro olhar no pregador. Olhar para o céu. Olhar para o céu. Então você tem. Nós temos uma percepção que do céu vem a graça para o sermão. É do céu que vem a graça. Como foi uma bênção. A graça vem do céu. Vem do céu. Então devemos ter esse olhar do céu, a direção do céu. A graça e a direção. Às vezes, nós preparamos um sermão e o Espírito Santo fala assim: esse não, você vai pregar esse aqui. Esse assunto não, você vai pregar esse aqui. É esse olhar que devemos ter. A direção do céu e a graça do céu. É o primeiro olhar do pregador. O segundo olhar do pregador: olhar para si mesmo. Olhar para si mesmo. Onde eu estou? Eu vou pregar sobre oração, mas eu não oro. Eu não venho na consagração, eu não venho na consagração, eu vou pregar sobre oração. Eu só posso pregar sobre uma coisa se eu estou convivendo com aquele assunto, dentro da mensagem. Então, como é que eu vou pregar sobre libertação se eu mesmo sou preso? Como é que eu vou pregar sobre verdade se eu mesmo sou mentiroso? Mentiroso primeiro. Eu só posso pregar sobre verdade se eu vivo na verdade, se eu vivo na mentira, não. Como é que eu vou pregar sobre amor se eu não amo ninguém? Eu sou uma pessoa que não amo nem a mim mesmo, imagina os outros. Então, olhar para si mesmo. Terceiro, olhar para o povo. Irmãos, a
Aí eu vou dar uma dica de ouro. Guarde de ouro, anota aí de ouro. É melhor falar de menos do que falar demais. Na convenção, o pastor me deu 40 minutos. Eu preguei 20. Aliás, se você for receber um contato para pregar meia hora, pregue 20 minutos. Se você receber um contato para pregar 40 minutos, pregue 30. Fique com crédito. É melhor falar de menos do que falar demais. Falar demais enfada. Já fui no culto e canta, parecia Globo naquele dia lá. Canta e tal, e canta. Começou 7 horas. Lá na Vila Holanda, Vila Holanda 2, né? Vila Holanda 2. Uma terça-feira, chovendo e fria. Cheio de criança, eles lotados, era trabalho de missão, e eu gosto de missão, fui lá. E cantando. Deu 8 horas cantando, 9 horas cantando, 10 horas cantando. 10h30 cantando. 10h30, vamos ouvir a mensagem. 10h30. Eu pensei assim, se o pregador for um pouquinho inteligente, ele vai falar 10 minutos, 20 minutos no máximo. Já é 10h30. Metade dele já tinha ido embora. O pregador puxou para 11h30. Eu pensei assim, já é 11h30. Se o dirigente do culto for um pouquinho inteligente, já vai terminar. Puxou para meia-noite. Então, irmãos, olha o povo. Próximo, por favor. Quarto olhar do pregador. Olhar para o pastor local. Nunca fale, fique em pé, igreja. Mas só que o pastor fique em pé. Combine com o pastor primeiro. Não combinou, mano, eles fiquem em pé. A igreja tem um pastor, a igreja tem um dirigente. Agora vamos pular, vamos dançar. Aqui não. A igreja tem um pastor. Qualquer coisa que o pregador fizer, pode fazer. Se for antecipadamente combinado com o pastor dele. Combinado. O que for combinado aqui, será combinado lá. O que foi concordado na terra, será concordado no céu. Dica de ouro, tá? Dica de ouro. 5. Olhar para o relógio. A filha está falando assim, ó. 9, 2 minutos, a hora de terminar. Esquece do relógio. Sabe o pastor dizendo para nós, na reunião do ministério? Não, se você for pregar a Bíblia toda, deu a noite inteira é pouco. Culto tem hora de começar e hora de terminar. Então o pregador pregando aqui, ó, ele está aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó. E o relógio não é inimigo. Fica quieto, vai casar comigo? Não, o relógio é amigo. Tem um louvor da Chico Cavalhares que fala assim: quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora. Só sei que vai ser a hora. Só sei que Jesus breve veio. É um bom tipo para Chico Cavalhares. Então o relógio é nosso amigo, não é nosso inimigo. E finalmente, para o texto bíblico, tem pregador que foge do texto assim como o diabo foge da cruz. Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Ler, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar o texto. Se o texto fala de oração, pregue sobre oração. Se o texto fala de santidade, pregue sobre santidade. Se o texto fala de revestimento de poder, pregue sobre revestimento de poder. Se o texto fala de família, pregue sobre família. Se o texto fala sobre o pecado, pregue sobre o pecado. Se o texto fala sobre salvação, pregue sobre salvação e assim por diante. Olhe para o texto. Próximo, por favor. Pode passar. Leia bem o texto bíblico em vários livros. 2. Tem um caderno de esboço, já falei para os irmãos. Ore e ore muito. Procure falar pausadamente, pronunciando bem as palavras. Isso chama-se dicção. Pronunciar
corretamente as palavras. Para isso, eu creio que todo celular tem vamos falar assim, esse aplicativo, né? Grava a sua voz em casa mesmo. Começa a falar, começa a pregar, começa a comentar um texto e grave no seu celular, depois fica ouvindo a sua voz e vai corrigindo. É uma maneira muito eficaz de auto-corrigir. Se quiser gravar, melhor ainda. No áudio você vai corrigir a dicção. No vídeo você vai corrigir a postura. Você vai corrigir a postura. Quando eu falo, todo o meu corpo fala comigo, tá? Quando eu falo para cima mesmo, não vai para baixo não. À direita mesmo. Você não vai falar à esquerda. À direita mesmo, assim por diante. Então, quando você grava o áudio, você vai corrigindo a pronúncia, a dicção. Quando você faz um vídeo, você vai corrigindo a postura. Por isso, o irmão quer pregar para as bananeiras na roça. Essas bananeiras, vocês precisam se converter, coração duro, bananeiras, se converte. E naquele dia fugiu um camarada no presídio. Estava atrás das bananeiras ouvindo, fugiu do presídio. Quem quer de vocês aceitar Jesus? O camarada gritou, eu quero! Ele tomou um susto. Eu não esperava, eu estava pregando para as bananeiras, mas tinha alguém atrás da bananeira ouvindo uma palavra e se converteu. Se converteu. Então, irmão, a palavra de Deus não volta vazia. Tem mais alguma coisa que tem, né? Lembre-se que toda pregação deve ter começo, meio e fim. Começo chama-se introdução. Meio chama-se o corpo do sermão, o desenvolvimento do sermão. E o fim é o desfecho final, é aí a conclusão do sermão. Ok? Então, bom, é importante. Para nós fecharmos aqui, o que eu vou falar tanto serve para os irmãos e as irmãs que pregam, e o que eu vou falar agora também serve para os irmãos e as irmãs que cantam louvores, tá? Anuncie o que você vai fazer. Por isso que eu só pergunto aqui, qual o nome do louvor? Qual o título do louvor? Porque fica uma consciência de título do louvor. Por exemplo, a irmã vem na frente, o irmão vem na frente, vai cantar um louvor, anuncia o título do louvor e, se possível, anuncia o cantor também. Não é obrigatoriamente, mas o título do louvor é importante. Saúda a igreja e vai cantar, fala o título do louvor e também o cantor ou a cantora, ou o grupo, né? Tem os grupos, as bandas, os grupos musicais que cantam aquele tipo de louvor. Ou um louvor da harpa, simplesmente citar o número do louvor da harpa. Isso é muito importante. Ok? Outra coisa importante é esperar que se for o louvor da harpa, ou na leitura, esperar que todos encontrem a leitura para depois fazer a leitura. Somente a dificuldade das criancinhas que estão começando agora, né? Começando agora a ler, e os novos convertidos que não têm muita habilidade nas escrituras. Os irmãos que estão anos na igreja têm habilidade, mas tem uns novos convertidos que não têm habilidade ainda, então a gente tem que ter paciência e a gente não vai lendo automaticamente. A gente espera dar uma olhada assim, ó, tem que ir procurando, então quando tiver gente procurando, você espera a pessoa procurar, todo mundo achou, todo mundo encontrou certinho aí você começa a fazer a leitura. Tudo são dicas, irmãos, simples, práticas, mas eficazes para que haja uma harmonia. Agora, irmãos, vamos fecharmos aqui, a todos que fiquem em pé, em nome de Jesus. Qual o segredo de tudo isso que eu falei aqui? Qual o segredo de tudo isso? Uma vida de oração. O pregador que não ora, ele vai trazer pão, mas cru. Alguém já comeu pão cru aí ou não? Já comeu pão cru? É ruim demais, né? Tem que passar por fora, irmão. Se for na lenha, ou se for elétrico, né? Então, quando você recebe a mensagem, moça, o pão, a palavra de Deus, é possível, a palavra de Deus está pronta, mas você leva ao forno, aí você vai trazer pão fresquinho do céu, assado para o povo. Oração, vida do altar. Quanto mais você ora,
vai colocar fogo no sermão. Coloque fogo no sermão e coloque o seu sermão no fogo. Coloque fogo no sermão e coloque o seu sermão no fogo. No 3, tá? 1, 2 e 3. Coloque fogo no sermão e sermão no fogo. Olha aí, coloca fogo no sermão e coloca o sermão no fogo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por termos esse ponto de doutrina nesta noite. Obrigado por teus servos, por tuas servas que estão aqui nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, fique aplicada em coração. Peço instrução nesta noite para os irmãos e as irmãs que vão pregar a tua palavra, tanto aqui quanto nos pontos de pregação. Usa poderosamente as tuas filhas. Usa poderosamente os teus filhos. Que a tua graça, que o teu poder, que a tua maravilha esteja na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos orar por algumas pessoas, para que possamos dar um desfecho